Boa tarde. Boa tarde. Estão acordados? Olha para a pessoa que está do seu lado aí agora e pergunta a ela, está acordada? Essa hora bate aquele sono depois do almoço. E aí, ela respondeu o quê? Está acordada ou não? Tá? Então diga para ela assim, não durma. Porque se você dormir, a graça vai passar e você não vai pegar. Amém? Então, mais uma vez, boa tarde. Eu me chamo Renê, sou seminarista aqui na comunidade Canção Nova e tenho a missão de, nesta tarde, estar falando com vocês, estar trazendo a palavra para que nós possamos meditar. Essa pregação, ela tem a missão de coroar todo este acampamento Vem Louvar. Quem está aqui desde a sexta-feira, levanta a mão. Eita, a maioria. Quem está aqui desde sábado, levanta a mão. Então você foi perseverante, você chegou até aqui. E se você participou de todos os momentos do nosso Vem Louvar, você percebeu que o nosso acampamento, ele teve um direcionamento, ele foi nos direcionando para que nós pudéssemos viver na presença do Senhor. E essa pregação, ela tem a missão de coroar tudo aquilo que você já ouviu. Depois nós vamos ter ainda a Santa Missa, que vai encerrar este acampamento. Amanhã temos também a quarta-feira de cinzas, temos a missa de quarta-feira de cinzas também. Mas essa pregação, ela tem esse papel de coroar aquilo que nós ouvimos neste acampamento e, ao mesmo tempo, já ir preparando o nosso coração para o que vai começar amanhã na igreja. O que é que vai começar amanhã na igreja? Ixi, então tudo bem feito aí na catequese, todo mundo tirou 10, isso mesmo. Vai começar a quaresma. E essa pregação tem como tema Aprendei no deserto. O que é que nós aprendemos no deserto? E eu queria que nós pudéssemos ser conduzidos pela palavra de Deus para ouvirmos e para entendermos aquilo que o deserto tem a nos ensinar, aquilo que o deserto tem a nos mostrar, aquilo que o deserto tem a falar ao nosso coração. Então, já de início eu peço um pouco a sua paciência, mas se você tiver a palavra de Deus aí, nós vamos abrir ela algumas vezes durante essa pregação, em algumas passagens bíblicas, para que a gente possa ser conduzido pela palavra de Deus. Então, se você tem a palavra de Deus aí, já vai pegando ela e vai abrindo aí no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ouvir ali um relato da vida de Moisés. Moisés foi aquele que foi escolhido por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito e introduzir o povo na terra prometida. Levar o povo até a terra prometida. Moisés, ele caminhou junto com o povo, tirou o povo do Egito, caminhou com o povo durante 40 anos no deserto. Depois, Moisés, ele não entrou na terra prometida. Josué o sucedeu e ele entrou com o povo na terra prometida. Então, é um resumo da história do povo de Deus. Deus havia prometido uma terra ao seu povo. Deus ouviu as lágrimas do povo e ele suscita no meio do povo um homem, um profeta, Moisés. E Moisés tem essa missão de conduzir o povo. Então, se você pegou aí, Êxodo capítulo 3, versículo 1, diz assim: Moisés era pastor das ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Certo dia, levou as ovelhas deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Pensou: vou aproximar-me para admirar esta visão maravilhosa, como é que a sarça não para de queimar? Vendo o Senhor que Moisés se aproximava para observar,
Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés, ele respondeu: aqui estou. Deus lhe disse: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é chão sagrado. E acrescentou: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. Esse relato do livro do Êxodo nos mostra a figura de Moisés exercendo a sua função. Ele estava, como um bom pastor, ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. E de repente ele foi e entrou deserto adentro com as ovelhas. Aqui nós precisamos ter uma consciência, porque quando a gente fala de deserto, a gente já imagina deserto, aquele lugar onde só tem areia e não tem nada mais. E é aquele calor. Mas nem sempre esse deserto, geograficamente, é o deserto que nós vamos ouvir falar na Sagrada Escritura. Porque existem desertos com algumas montanhas, alguns rochedos. Existem desertos, como esse deserto, por exemplo, aqui, que é o deserto onde Moisés adentrou e chegou a um monte que estava no deserto, um monte chamado Monte Horebe. Se a gente for pegar alguns capítulos depois, a gente vai ver que também no deserto, quando Moisés estava com o povo no deserto, Deus pediu que ele subisse num monte chamado Monte Sinai, para que ele pudesse, no Monte Sinai, ouvir a Deus, receber de Deus ali os mandamentos e depois dar para o povo. Então, esse tipo de deserto que nós estamos ouvindo falar aqui, é um deserto um pouco diferente do que aquele que a maioria de nós conseguimos imaginar. Depois, se você quiser, procura lá no Google, lá que você vai ver imagens de um deserto lá na Terra Santa, por exemplo. O deserto, esse deserto do Monte Horebe que Moisés foi, Moisés viveu uma experiência. Não sei se você prestou atenção na palavra que eu li agora, mas Moisés entrou no deserto e no deserto Moisés se encontrou com Deus. No deserto, Moisés viu a presença de Deus através de uma sarça que não se queimava, que não se consumia. Imagine você cortou a árvore da sua casa, você pegou alguns galhos, juntou ali na porta da sua casa e tocou fogo. Você tocou fogo porque você sabia que aquilo dali ia se consumir e um dia aquele fogo ia acabar. Moisés está falando de uma sarça que não se consumia. Moisés está falando de algo que não acabava, e ele foi se aproximando para poder ver, e Deus se manifesta a Moisés dizendo a ele: não se aproxime, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é chão santo, é sagrado. Moisés tira e se aproxima. O que é que eu quero primeiramente trazer com essa passagem bíblica? Eu quero te recordar que o deserto que Moisés entrou, Moisés se encontrou com Deus. O deserto em que Moisés entrou foi o deserto em que Moisés se encontrou com Deus. Passa algumas folhas aí da Sagrada Escritura e abre comigo no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos chegar ao relato de uma outra pessoa, de um outro grande profeta, que fez a experiência de também ir para o deserto. E de no deserto se encontrar com o Senhor, no deserto se aproximar do Senhor. Nós vamos ouvir agora o relato que nós encontramos na figura de Elias. Elias se aproxima de Deus também no deserto. Se você for pegar capítulo 19, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1, vai dizer assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. Acabe era o rei daquela época. Jezabel era a esposa de Acabe. Tudo o que Elias tinha feito e como tinha passado ao fio da espada todos os profetas de Baal. Não sei se você vai se recordar, mas no capítulo 18, depois você tem a tarefa de ler em casa, no capítulo 18 nós vamos ver que Elias,
ele desafia os profetas de Baal. Baal era um deus pagão. E Elias, ele desafia aqueles profetas. Elias chega para os profetas e diz assim: vamos ver quem é o Deus verdadeiro. E aí ele diz assim, ele desafia os profetas dizendo assim: nós vamos colocar aqui a oferenda, nós vamos colocar embaixo aquilo que é necessário para consumir a oferenda, ou seja, vamos colocar ali a lenha para que o fogo seja aceso. Nós vamos fazer um canteiro ao redor desta lenha, uma fogueira, né? Na nossa linguagem mais popular. Mas nós não vamos tocar fogo. Olha a ousadia de Elias. Nós não vamos tocar fogo. Nós vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha e toque fogo na oferta que nós estamos colocando ali. E os profetas de Baal fizeram lá a fogueira, colocaram ali o animal para ser consumido, e eles começaram a invocar Baal para que Baal pudesse acender aquele fogo. O que aconteceu? O fogo não acendeu. E aí Elias começa na nossa linguagem hoje, nós iríamos dizer que Elias começou a zoar com os profetas de Baal. Porque Elias começou a dizer assim: ei, grita mais alto, talvez o Deus de vocês estejam dormindo ou ocupado fazendo outras coisas. Grita mais alto. Não adiantou. Eles começaram a gritar mais alto, mas não aconteceu. Agora Elias pegou e disse assim: agora eu vou mostrar para vocês como é que se faz. E aí, lembra que eu falei que ao redor da fogueira, Elias mandou fazer um canteiro? O homem era tão ousado que ele disse assim: agora joga água ao redor da fogueira. Porque mesmo com água o fogo vai pegar. Joga água ao redor da fogueira. E jogou água ali ao redor da fogueira. Ele invocou ao Deus de Yahvé. E Deus tocou fogo naquela oferenda. A partir daquele momento, os profetas de Baal foram humilhados publicamente diante de tantas pessoas que ali estavam. E aí qual era a punição? Vai dizer no finalzinho do capítulo 18 que Elias prendeu todos os profetas de Baal e matou todos os profetas de Baal por aquilo que eles haviam feito. Então, esse capítulo 19 que nós estamos lendo, versículo 1, nós estamos vendo agora aqui a revolta do rei, porque os profetas de Baal eram os profetas do rei. Nós estamos vendo aqui agora a revolta do rei, a partir do momento em que ele descobriu que os profetas de Baal haviam sido mortos por Elias. E diz assim o versículo 1: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como tinha passado ao fio da espada todos os profetas de Baal. Então Jezabel, a esposa do rei, mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: os deuses me cumulem de castigos se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito contigo o mesmo que fizestes com a vida destes profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, partiu. Chegou a Bersabeia de Judá e ali deixou o seu servo. Depois adentrou o deserto e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitando-se ao chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente, um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado na pedra e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força deste alimento andou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Quando Jezabel começou a perseguir Elias, Elias ficou com medo de perder a sua vida. E o que é que Elias fez? Elias fugiu. Fugiu para onde? Fugiu para o deserto. E ele começou a brigar com Deus. Ele começou a dizer: Senhor, já basta, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais carregar sobre as minhas costas o peso de ser profeta.
Já basta, eu não quero mais viver desse jeito. E aí Deus vai e manda um anjo que o visita, que o alcança, e o anjo toca, acorda, dá a ele alimento e diz assim: levanta-te e come. Depois ele vai, come e dorme de novo. Aí o anjo acorda de novo e diz assim: agora levanta-te e anda. Vai, não fica aí. Se nós formos continuar, eu não vou continuar a leitura, mas se nós formos continuar e nós formos vendo ali o que o livro dos Reis vai nos dizer, vai dizer que Elias esperou uma manifestação de Deus no deserto por meio de um terremoto. Elias esperou por meio de uma grande chuva a manifestação de Deus, e Deus passou por Elias por uma brisa suave. Aquilo que muitas vezes nós cantamos, né? Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Faz menção a essa passagem bíblica, em que numa brisa leve, Deus vem e alcança Elias. Uma segunda vez aqui, primeiro eu recordo Moisés, agora eu recordo Elias. Uma segunda vez, um segundo relato na Sagrada Escritura, nós encontramos alguém, um profeta, que entra ao deserto, e no deserto o que é que acontece? Se encontra com Deus. Elias entrou no deserto, e no deserto Elias também se encontrou com Deus. Da mesma forma em que Moisés entrou no deserto e se encontrou com Deus por meio da sarça que não se consumia, Elias entrou no deserto e por meio de uma brisa leve se encontrou com Deus. O deserto na Sagrada Escritura, aqui a gente já começa a chegar num ponto importante da pregação. O deserto na Sagrada Escritura, ele é o lugar de encontro com Deus. É no deserto que nós nos encontramos com Deus. É no deserto em que Deus se manifesta a nós. O deserto é o lugar da presença de Deus, é o lugar da manifestação de Deus. Se você for pegar, passando algumas folhas ainda da Sagrada Escritura, nós vamos chegar lá no profeta Oséias. O profeta Oséias é um profeta assim para nós que nos deixa de boca aberta. Porque Oséias carregou uma profecia que a gente às vezes fica sem entender tamanha loucura de Deus, mas ao mesmo tempo a gente pode dizer tamanho amor de Deus. Deus suscita no meio do povo um profeta chamado Oséias. E Deus, como sempre faz com os profetas, ele diz assim: a vida do profeta é a grande profecia. Isso é um dado importante para a gente reconhecer quem é verdadeiramente um profeta. A vida do profeta é a profecia que ele anuncia. A vida dele é carregada disso. E aí, Oséias, ele está num contexto em que o povo havia deixado a Deus. Deus foi lá, tirou o povo do Egito. Deus introduziu o povo no deserto e o preparou para que o povo pudesse chegar à terra prometida. O povo chegou à terra prometida e ainda chegando na terra prometida, o povo ainda se tornou um povo infiel. Diante de tantas maravilhas que Deus fez na vida do povo de Israel, o povo ainda se tornou um povo infiel. E eles estavam mergulhados numa infidelidade. E Deus, para chamar novamente a atenção do povo para si, o que é que ele faz? Ele suscita no meio do povo um profeta chamado Oséias. E diz assim: Oséias, casa-te com uma prostituta. E Oséias se casou com uma prostituta. E aí o Senhor disse: agora vai ao meu povo e diz: isto que eu fiz, Oséias dizendo, né? Isto que eu fiz, me casar com uma prostituta, é o que vocês estão fazendo com Deus. É o que vocês estão fazendo com Deus. Deus começa pela vida de Oséias chamar a atenção do povo para a infidelidade. O povo tinha uma aliança com Deus, mas foram infiéis àquela aliança. E aí o que é que acontece? A partir da infidelidade do povo, Deus diz assim: agora casa-te, Oséias, com uma prostituta, e diz a eles: vocês me condenam porque eu me casei com uma prostituta, mas vocês fizeram a mesma coisa com Deus. Deus era fiel a vocês e vocês deveriam ser fiéis a Ele, mas vocês o trocaram por outros deuses. Vocês deixaram outras coisas entrar no lugar de Deus. Vocês também estão prostituindo. Só que, no meio de
tantos oráculos, de tantas palavras de condenação, Deus suscita no meio do povo, pela boca de Oséias, uma palavra de salvação. Quando eu digo aqui uma palavra de salvação, eu estou falando uma palavra de esperança. E ele diz assim, capítulo 2, Oséias capítulo 2, versículo 16. O profeta diz: pois agora eu é que vou seduzi-la, levando-a para o deserto e falando-lhe ao coração. Ali eu lhe devolvo os vinhedos e transformo o vale da desgraça em porta de esperança. Ela então me responderá como na juventude. Olha que dado interessante, né? Oséias está dizendo para o povo: vocês vão ser levados para o deserto e vão me responder como na juventude. Qual era a juventude do povo? A juventude do povo era o povo que estava no deserto e era fiel. E continua, quando escapou da terra do Egito. Naquele dia, oráculo do Senhor, ele passará a chamar-se de meu marido e não mais de meu Baal. Oséias está dizendo assim: olha, Deus está condenando a prática de vocês de infidelidade, mas Ele está dizendo que para remendar isso, para que vocês voltem à fidelidade, vocês precisam ser levados novamente para o deserto. Aqui já não é mais um deserto geográfico somente, mas é um estado de deserto. Deus está dizendo para o povo: olha, para sair da infidelidade, precisa voltar para o deserto, para vocês lembrar que no deserto vocês me responderam com fidelidade. Mais uma vez nós encontramos na Sagrada Escritura esta ideia de que o deserto é o lugar em que nós nos encontramos com o Senhor. Aquele povo que havia perdido a presença do Senhor, agora é chamado novamente a voltar ao deserto. Para quê? Para se encontrar novamente com o Senhor. Se encontrar novamente com o Senhor no deserto. Agora eu quero dar um salto enorme na pregação, saindo do Antigo Testamento e entrando no Novo Testamento. Lucas capítulo 4, versículo 1. Abre aí a Sagrada Escritura de vocês também. Lucas 4, 1. Nós vamos encontrar o relato de Jesus que vai até o deserto. E Jesus vai para o deserto para quê? A catequese agora acabou. Jesus vai para o deserto para quê? Para ser tentado. No deserto, Jesus é tentado 3 vezes. Nós vamos escutar isso, se eu não me engano, é no primeiro domingo ali da Quaresma. Sempre esse relato da tentação de Jesus no deserto. Só que aqui parece que o deserto está mudando de ideia, né? A ideia do deserto agora parece que mudou. Se o deserto era o lugar de encontro com Deus, Jesus vai para o deserto e se encontra com Satanás. Tem um negócio errado aqui. Se a gente olha dessa forma, a gente vai dizer assim: não, está errada essa história. Mas não está. Sabe por quê? Porque Jesus ele não sai perdedor do deserto. Ele sai vitorioso. Jesus venceu no deserto. E por que Jesus venceu no deserto? Jesus venceu no deserto porque ele sabia que no deserto ele era chamado a dar glória a Deus. A grande manifestação de Deus no deserto, através do seu Filho Jesus Cristo, é a manifestação da glória de Deus. É a manifestação da glória de Deus. No deserto, Jesus dá glória a Deus. Mas o versículo 1 nos traz um dado importante. Eu peguei o relato do Evangelho de São Lucas, porque São Lucas, tanto no Evangelho de São Marcos, quanto no Evangelho de São Mateus, nós encontramos também esse relato de Jesus que é tentado no deserto. Mas o Evangelho de Lucas, ele nos traz um relato, parece que mais completo. Ele junta elementos de Mateus e junta elementos de Marcos também. Mas eu queria ficar só com o versículo 1, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e, no Espírito, era conduzido pelo deserto. Vou ler mais uma vez. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e, no Espírito, era conduzido pelo deserto. Aqui nós encontramos um detalhe de extrema importância na Sagrada Escritura. Quem conduz ao deserto é o Espírito Santo.
Quem conduz ao deserto é o Espírito Santo. E se é o Espírito que nos conduz ao deserto, também nós precisamos entender que nós precisamos de um coração aberto ao Espírito para que o Espírito nos conduza ao deserto. Eu passei com vocês pela história de Moisés, de Elias, de Oséias e entrei agora em Jesus Cristo. Só para te dizer uma coisa: o deserto é o lugar em que nós nos encontramos com Jesus. O deserto é o lugar em que nós nos encontramos com Deus. O deserto é o lugar em que nós nos encontramos com Jesus. O deserto é o lugar onde nós nos encontramos com Deus. Por isso que a nossa vida, por isso que a nossa espiritualidade precisa ser uma espiritualidade do deserto. Por quê? Porque o deserto é o lugar em que eu me encontro com Deus. Não dá para explicar isso para você, porque eu não tenho tempo para isso. Mas se a gente fosse desenvolver depois do Novo Testamento, nós vamos ver que existe um grupo de padres, são chamados os padres do deserto, que eles escolheram sair da vida do mundo e fugir para o deserto para poder se encontrar com Deus e para poder viver na presença de Deus. Um santo famoso que viveu no deserto, Santo Antão. Depois você procura lá a história de Santo Antão. Um padre que viveu no deserto, e a partir daí a história da espiritualidade cristã, católica, vai nos mostrando muitas vezes que para nos encontrarmos com o Senhor, nós precisamos fugir para o deserto. E a palavra está certa, não está errada não, é fugir para o deserto. É tão bonito quando você vai num Carmelo, por exemplo. Eu sou encantado com a vida carmelita. Você vai num Carmelo e você chega lá e você encontra uma irmãzinha, uma senhorinha, quase com 100 anos de idade, que já fazem 70 anos que ela deixou a vida do mundo e começou a viver lá dentro, lá por trás daquela grade, naquele Carmelo, doando a vida dela inteira por amor. É tão bonito encontrar alguém que no final da sua vida viveu uma vida de perseverança, uma vida de proximidade com Deus. É tão bonito nós encontrarmos alguém que foi persistente e continuou na vida com Deus, nas lutas. Aquele Carmelo é o deserto daquela irmã. Mas sabe qual é o teu e qual é o meu deserto? É quando nós temos a coragem de tirar um tempo da nossa vida para estar na presença de Deus. É aquela passagem do Evangelho em que Jesus diz: quando quiseres orar ao Pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala àquele que vê o escondido. O lugar da intimidade, o lugar da nossa vida de oração. Eu preciso te dar uma notícia, se ninguém te deu até agora, eu tenho a missão de te dar essa notícia. Não sou profeta da desgraça, mas eu preciso te dizer que o acampamento Vem Louvar está acabando, e você vai voltar para casa. Se você quiser ou se você não quiser, vai voltar para casa. E quando você chegar em casa, talvez você vai encontrar as coisas do mesmo jeito que você deixou. Ou, às vezes você vai encontrar as coisas até pior do que você deixou. Mas não tem como fugir. O importante é que, na labuta do nosso dia a dia, nós tenhamos um tempo para estar na presença do Senhor. Nós tenhamos um tempo para poder nos recolher e ouvir a voz de Deus. Deixa eu te dizer, o deserto é o lugar de silenciar, é o lugar de nos calarmos para ouvirmos a voz de Deus. É o lugar em que Deus se manifesta, mas Ele só se manifesta se nós silenciarmos e ouvirmos aquilo que Ele tem a nos dizer. Eu acho que nós estamos precisando voltar para o deserto, como o povo, lá na época de Oséias. Nós estamos precisando voltar ao lugar da intimidade. Nós estamos precisando voltar ao lugar da presença de Deus. Nós estamos precisando voltar a rezar. Parece que a gente desaprendeu a rezar. Parece que a gente desaprendeu a ouvir a voz do Espírito.
E a gente está tão agitado com as coisas lá fora, a gente está tão agitado com as coisas do mundo, que a gente esquece que o deserto é o lugar de estar na presença de Deus. Aqueles 15, 20, 30 minutos que eu tiro diariamente para poder estar com Deus, para poder rezar, para poder falar com Deus, este tempo é o meu tempo de deserto, é o meu tempo que eu tenho para me encontrar com Deus. Agora, se você não está tirando esse tempo para poder estar com Deus, e aí? Se você está vivendo a sua vida achando que estar com Deus é só estar na Canção Nova, e você vem uma vez por ano na Canção Nova, e você acha que basta só uma vez por ano, só reza quando vem na Canção Nova, só reza quando está com a televisão ligada, fala com o Senhor, entra no teu quarto e fala aquele que vê o escondido. Nós precisamos ouvir novamente, eu quis enfatizar esse evangelho de São Lucas, porque tem esse relato muito importante, é o Espírito Santo que nos conduz ao deserto, e aqui tem um detalhe muito importante, Jesus ele estava cheio do Espírito quando ele foi para o deserto, e ele era conduzido pelo mesmo Espírito para ir também para o deserto. Não queira ir para o deserto sozinho, não queira ir para o deserto sem o auxílio do Espírito. Busque o Espírito, busque ouvir a voz do Espírito, busque ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a te dizer. Quem já tem uma caminhada aqui na Renovação Carismática, levanta a mão aí, só para me ver. Já fez uma experiência de batismo no Espírito, de encontro pessoal com Jesus, está num grupo de oração. Eu acho que nós estamos precisando reaprender a rezar. Porque parece que a gente está rezando, mas a gente não está escutando o que Deus está falando mais. Aquela história que a gente ouvia lá dos inícios da Renovação Carismática, que o povo ia, se juntava, começava a rezar, e Deus dava uma palavra de profecia, Deus direcionava, e a oração era direcionada por aquilo dali. Deus dava uma imagem, aquela imagem era autêntica, vinha um outro, confirmava aquela imagem, e aquela imagem que era dada era o motivo da nossa oração, e a gente rezava incessantemente ali diante da presença do Senhor. A gente está precisando ouvir novamente ao Espírito. Eu acho que a gente está precisando pedir novamente que o Espírito Santo venha sobre nós e derrame sobre nós um espírito de revelação. Parece que as palavras de ciência estão sumindo. Parece que as palavras de sabedoria estão sumindo. Parece que os dons do Espírito Santo estão em extinção. Mas deixa eu te dizer, Deus não mudou. Deus não mudou. Se nós não estamos ouvindo, a culpa não é de Deus. Deus não mudou. Ir para o deserto novamente é entrar neste lugar de intimidade, é entrar neste lugar em que Deus nos devolve a nós mesmos. É entrar neste lugar onde nós ouvimos a voz de Deus. É entrar neste lugar onde nós estamos atentos àquilo que o Senhor tem para mim e àquilo que o Senhor tem para você. Você chegou neste acampamento, viveu tudo o que você viveu, deve ter feito muitas experiências belas com Deus, mas agora eu preciso te dizer, o acampamento está acabando e você vai precisar voltar para casa. Não deixa morrer o que você viveu aqui. Não deixa morrer aquilo que foi a experiência de Deus que você fez nesses dias na Canção Nova. Não deixa morrer dentro do teu coração isso. Que o teu coração seja agora tomado por um grande desejo de estar na presença de Deus. Minha opinião, eu acho que a melhor penitência quaresmal que nós podemos fazer é voltar à presença de Jesus, é voltar a rezar. No lugar de tirar aquele chocolate, no lugar de tirar aquele refrigerante, no lugar de fazer... pode fazer também, são penitências muito boas. Mas eu acho que a penitência mais válida para nós neste tempo é a penitência de dizer, Jesus, todos os dias eu vou estar na tua presença e vou rezar 20 minutos. Vai ter dia que você não vai ter nem o que falar, mas você vai dizer, eu não tenho o que falar, mas eu estou aqui. Fecha o teu quarto, se na sua casa o negócio for muito agitado, talvez o único lugar que você vai conseguir rezar é o banheiro. Mas fecha a porta do banheiro e reza lá dentro. Mas não deixe de rezar, não deixe de falar com o Senhor, não deixe de estar na presença dEle e não deixe de ouvir aquilo que Deus tem a falar para cada um de nós. Porque aquilo que Deus fala é o direcionamento para que nós possamos viver a nossa vida. Quando eu disse aqui que a igreja precisa voltar ao deserto, eu não estou me baseando simplesmente nos meus achismos. A última passagem bíblica que nós vamos abrir
o Apocalipse. Apocalipse de São João. E eu preciso te dizer, quem estava aqui ontem na pregação do Padre Roger, levanta a mão, só para eu ver. Eu estava assistindo em casa e eu vi aqui uma multidão gritando, dizendo assim, eu sou católico. Você gritou também? Bateu palma porque era católico? Bate palma porque você é católico. Você escolheu a melhor parte. Que beleza. É lindo ser católico, não é? Pois é. Quando nós professamos a fé católica, nós dizemos que nós professamos a fé naquele que há de vir e julgar os vivos e os mortos. Aquilo que está no livro do Apocalipse se cumprirá na nossa vida, porque ele virá e ele nos julgará. Ele nos julgará. Nós iremos passar também por este processo de julgamento, de sermos julgados também pelo Senhor. Nós iremos prestar contas diante dele. Não adianta fugir do Apocalipse, como muita gente está dizendo por aí. Não adianta fugir. Nós vamos nos deparar com ele. E quem vive uma vida de constante deserto não tem o que temer, porque nós vamos nos encontrar com aquele que todos os dias eu já me encontro. Todos os dias eu vou me encontrar com aquele que eu já me encontro. Ele virá. Ele virá. E aquilo que ele escreveu no livro do Apocalipse se cumprirá também sobre as nossas vidas, porque nós cremos que ele virá em glória e ele irá julgar o céu e a terra. Ele julgará a todos nós e nós aguardamos ansiosamente a manifestação de Deus. A canção nova existe para te lembrar todos os dias que Jesus está voltando e que pouco tempo te resta para você se converter. Não é possível macetar o Apocalipse. Capítulo 12. Capítulo 12. Abre comigo aí, Apocalipse, capítulo 12. Versículo 6. Nós encontramos geralmente nesse relato do capítulo 12 do livro do Apocalipse, a figura da mulher e do dragão. E comumente a gente aprende que a mulher é quem? Nossa Senhora, a Virgem Maria. Mas existe também uma outra interpretação possível para nos dizer que esta mulher é a igreja. Se formos fazer um estudo literal do livro do Apocalipse, quando São João escreveu falando sobre a mulher, ele estava falando sobre a igreja. Ele estava falando sobre aquilo que nós somos, igreja. Versículo 6 diz assim para nós: a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar, para que aí fosse alimentada durante 1270 dias. Vou repetir mais uma vez o versículo 6. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar, para que aí fosse alimentada durante 1270 dias. Nós estamos diante de um mundo que vive um caos. Você consegue ver isso? Ou só eu que consigo ver isso? Você consegue ver o caos que o mundo está vivendo hoje? O mundo vive uma ausência de Deus, um culto excessivo ao eu, tantas blasfêmias que nós escutamos falar sobre Deus, tantas outras idolatrias, gente dizendo que Deus é uma energia, gente dizendo que Deus é isso, que Deus é aquilo. Nós estamos diante de um mundo que vive, de fato, uma verdadeira idolatria. Um mundo que está cada dia mais se afastando de Deus. E aqui eu preciso abrir um parênteses para poder te alertar por uma coisa. Está surgindo no nosso meio uma onda aí de gente que está querendo dizer que eu acredito em Deus, mas eu não professo nenhuma religião. Isso não existe. Isso não existe. Isso é armadilha de Satanás. Não existe essa história de crer em Deus e não professar religião. Nós cremos em Deus e nós professamos uma religião, e é a religião católica. Nós somos católicos. A onda que existia era todo mundo dizendo que era ateu. Agora, a onda que existe é todo mundo dizendo, eu creio em Deus, mas eu não creio na religião. Não existe. Não vou entrar mais em assunto, fecho parênteses, só para deixar esse alerta no nosso meio. Mas aqui, quando o livro do Apocalipse está dizendo que a mulher fugiu para o deserto, e no deserto Deus tinha preparado
alimento para manter aquela mulher viva, é porque veio sobre a terra o dragão, o grande dragão. E a mulher precisou fugir para defender aqueles que eram seus. Deixa eu te dizer, vou traduzir para você. A mulher aqui representa a igreja. Quanto mais perseguir a igreja, mais nós devemos ir para o deserto, porque é no deserto que Deus nos alimenta. Quanto mais vierem a nos perseguir, porque somos católicos, porque somos cristãos, porque professamos uma fé, é que nós precisamos voltar à experiência de ir para o deserto, porque no deserto Deus está conosco. E qual é o deserto? O deserto é a oração. Quanto mais vierem sobre nós tentando roubar as nossas esperanças, nós precisamos, como igreja, voltar para o deserto. Parece que o grande convite de Deus para nós nesse tempo quaresmal que se inicia é esse. Volta, converte-te, volta para o deserto, volta para o lugar da intimidade comigo, volta a ouvir a minha voz, porque se você ouvir a minha voz, você não vai temer as perseguições que virão. Deus nos chama novamente ao deserto, mas o segredo, quem nos leva ao deserto é quem? O Espírito Santo. Por isso fica de pé nesta hora. E eu queria que você pudesse ir transformando tudo isso que você ouviu em oração. Se o deserto é o lugar da intimidade com Deus, se o deserto é o lugar de estarmos com Deus e de ouvirmos a sua voz, nós precisamos dizer como igreja, eu quero voltar ao deserto. Eu quero ir para o deserto. Eu quero ir para o deserto. Eu quero ir para o deserto e eu não posso ter medo de ir para o deserto, porque o deserto é o lugar em que eu vou me encontrar com o Senhor. O deserto é o lugar em que eu vou me encontrar com aquele que me amou. E aquele que me leva ao deserto, como diz o profeta Oséias, ele me leva ao deserto para quê? Para falar de amor, novamente. Para falar de fidelidade, para falar de intimidade. Voltemos ao deserto, meus irmãos. Voltemos à nossa vida de oração. Se você nunca teve, comece. Queira tirar um tempo para estar na presença do Senhor. Se você tem a oportunidade de todos os dias visitar Jesus na igreja, vai lá, visita Jesus todos os dias. Se você tem a oportunidade de todos os dias tirar um tempinho do seu dia para poder ouvir e conversar com o Senhor, conversa com Ele. Nós estamos muitas vezes acostumados com intermediários, com pessoas que estão aqui na frente, que pegam o microfone e que falam para nós aquilo que Deus está falando. Mas você precisa aprender a trilhar o seu próprio caminho, porque pode ser que exista um tempo em que os microfones nos serão tirados, e se os microfones nos serão tirados, se você souber o caminho de ouvir a Deus, você não precisará mais ouvir a Deus por meio de outras pessoas, porque você vai ter intimidade, você vai ter tempo de oração, você vai ter uma vida gasta na presença de Jesus. Não fuja da presença de Jesus. Deixa eu te dizer com coragem, com ousadia, não fuja do deserto. No deserto muitas vezes vamos sofrer tentações, mas não fuja do deserto, porque no deserto nós vamos nos encontrar com o Senhor. Feche os teus olhos. Se você quiser levantar os seus braços, colocar a mão no seu coração, não sei como é a melhor forma que você tem de rezar, mas deixa que aquilo que nós vamos rezando neste momento possa ir agora tomando conta de todo o nosso ser, e que o Senhor possa nos conduzir, nos direcionar. Nós vamos cantar, e nessa canção vamos deixar que o Espírito Santo nos leve ao deserto para nos encontrarmos com o Senhor. Minha alma
suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Mais uma vez, minha alma tem sede, Senhor. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com o teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem, ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com o teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Shiria la bandaria la 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 baria la 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 baria la 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 la. Oria la bandara la 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 yara la 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 baria. Se você ora no Espírito, solta a tua voz no Espírito agora. Solta a tua voz no Espírito, fecha os teus olhos. Não deixa que as distrações do mundo venham te impedir de ir para o deserto nesta hora, de ir para o lugar da intimidade com Deus. Jesus, nós queremos te pedir nesta hora, neste momento, envia sobre nós o teu Espírito Santo, Senhor. Envia, Senhor, sobre nós o teu Espírito Santo e nos concede a graça, Senhor, de sermos introduzidos no deserto. Nos concede a graça, Senhor Jesus, de irmos ao lugar da intimidade contigo, o lugar de ouvirmos a tua voz novamente. Senhor, se houver no nosso meio ou em casa nos acompanhando, pessoas que passaram esses dias inteiros de acampamento vêm louvar, mas ainda não fizeram uma experiência contigo, eu te suplico, Espírito Santo de Deus, vem agora, Espírito Santo, rompe a nossa surdez. Rompe a nossa surdez, Espírito Santo. Fala ao nosso coração, como falastes ao coração do povo, por meio do profeta Oséias. Fala ao nosso coração, Senhor, do teu amor por nós. E dai-nos a graça de te amar novamente. Dai-nos a graça de voltar à fidelidade. Dai-nos a graça de voltar ao lugar da intimidade, Espírito Santo de Deus. Nós nos rendemos, Espírito Santo, à tua graça e te pedimos, vem, vem, vem sobre nós, Espírito Santo, nos invade. Invade o nosso ser, a nossa alma. Nós queremos sair deste lugar, deste território santo, deste território eucarístico. Nós queremos sair daqui tomados pela tua presença, porque a nossa alma chegou aqui com sede, mas ela não sairá daqui com sede, Senhor, porque nós nos rendemos à tua presença. Nós nos rendemos à tua ação, Espírito Santo de Deus. Convido você a erguer os seus braços. Solte a sua voz. Isso, solte a sua voz. Seja batizado, meu irmão, meu Espírito Santo de Deus, nesta hora.
Seja batizada no Espírito Santo de Deus nesta hora. A imagem que Deus me dá é de uma pessoa que ela está desmaiada. Ela está desmaiada no próprio vômito, caída no próprio vômito em casa. Mas está ouvindo o som ligado da TV Canção Nova. Meu irmão, seja batizado no Espírito Santo de Deus. Deus, Ele derrama também sobre você o Espírito Santo. Desce até esta sua miséria para te resgatar. Erga os seus braços no alto. Estamos em combate, não esmoreça. Solte a sua voz. Deseje ardentemente o Espírito Santo de Deus. Deseje ardentemente o Espírito Santo de Deus. Batiza-nos, Espírito Santo, nesta tarde. Prepara-nos para o combate. Prepara-nos para a luta diária, Espírito Santo. Reabastece as nossas almas, Espírito Santo. Deseje, meu irmão, esse reabastecimento. Deseje, meu irmão, ser cheia do Espírito Santo de Deus. Com seus braços levantados, canta mais uma vez, ó vento impetuoso. Com seus braços levantados, não abaixe os teus braços. Ó vento impetuoso, canta, canta com coragem, com ousadia. Ó vento impetuoso, vem deste lugar.